volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o juiz do trabalho titular da 7ª Vara aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, sobre a campanha do Trabalho Seguro, o programa instituído pelo Conselho Superior da Justiça e Trabalho e pelo TST. Ele que é um dos coordenadores desta campanha aqui no Rio Grande do Norte. Doutor Alexandre, o senhor falou que a norma regulamentadora número 12 que é a norma específica que regula essa área de máquinas e equipamentos. Quais os principais aspectos destacados pela norma regulamentadora com relação a essa questão da prevenção no ambiente de trabalho? Bom, existe um grande número de acidentes do trabalho, né, ocorrendo no Brasil. Números estatísticos apontam para mais de 700 mil acidentes do trabalho por ano, né? Se a gente for aí arredondar esses números, vamos chegar perto de 1 milhão, né, de trabalhadores, né? E a Previdência sofre com isso, né? Sofre tudo. Sofre a Previdência, sofre a família, sofre a empresa, sofre o próprio trabalhador. Então, isso ninguém quer. Não é bom para ninguém. E existe uma norma regulamentadora que trata justamente de questões relacionadas com a compra e o uso de equipamentos e máquinas, né? Porque os acidentes típicos, propriamente dito, eles são, em maioria, ocorridos com o uso de máquinas, né? Então, assim, nessa norma regulamentadora, existem orientações das mais diversas sobre a questão do uso do equipamento, das exigências técnicas em relação aos mecanismos de segurança de cada equipamento, né? Então, assim, máquinas no ramo da construção civil. Existem muitas máquinas na construção civil. Se você passar na frente de um prédio de construção, você pode visualizar ali uma grua, um elevador, uma betoneira. Então, são muitas máquinas de equipamento. Diversos equipamentos utilizados. E todas essas máquinas, eles têm, por obrigação da norma, de manter sua manutenção em dia, tem que possuir equipamentos de segurança do tipo máquinas que você aciona para ligar e desligar. Tem que haver um acionamento manual e automático, né? Acionamento de emergência. Então, essa norma ela é muito extensa e tem muitos detalhes relacionados a isso. Até para o próprio empregador que adquire essas máquinas, muitas vezes até de indústrias do exterior, né? Então, assim, às vezes o equipamento é comprado, quando entra dentro do país, não se faz uma investigação se aquele equipamento ele atende às normas de segurança, né? E às vezes o empregador ele coloca aquele equipamento para funcionar na empresa e esse equipamento não está, né, enquadrado nas normas. Então, essa ANR ela prevê todas essas obrigações que o empregador deve observar para manter em funcionamento um equipamento dentro da sua empresa, com vias a evitar a ocorrência de dano ao trabalhador e às vezes até ao próprio equipamento também, né? A norma também estabelece os deveres do trabalhador ali dentro? Existe também as obrigações do empregado, porque o empregado ele deve conhecer o equipamento que ele está operando, ele deve ser bem treinado, ele deve tomar os cuidados em relação ao uso correto, às posturas corretas. Ao uso de equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção que são fornecidos pelo empregador, ele tem a obrigação de usar, né? Então, assim, essa norma ela é bastante abrangente, né? E trata de diversos segmentos da indústria, do comércio. Então, ela, assim, nós teremos aí panos para as mangas para trabalhar com ela durante o decorrer do ano. Doutor Alexandre, o senhor falou no início em adoecimento e em acidentes de trabalho. Existe uma diferença entre essas duas coisas? Porque existem as doenças adquiridas no meio ambiente do trabalho e existe o acidente de trabalho típico. Por força da legislação, as doenças profissionais e as doenças adquiridas no meio ambiente do trabalho, elas são equiparadas a um acidente. Então, o trabalhador acidentado não é só aquele que tomba, quebra o braço, corta a mão numa máquina, não é somente aquele. Um trabalhador que adquire algum tipo de doença, uma tendinite, uma lombalgia, né, ou alguma outra doença
que tenha surgido por influência de algum ato ou de alguma omissão do empregador ou do ambiente de trabalho, ela é equiparada a um acidente de trabalho. Muito bem. Doutor Alexandre, para finalizar, o que é que, na verdade, assim, uma pergunta que normalmente todas as pessoas fazem, para prevenir o acidente de trabalho, o que é que deve fazer, na verdade, as empresas e os trabalhadores? Né? Existe uma máxima muito interessante que diz: o acidente não acontece por acaso, né? Não existe fatalidade quando se trata de um acidente. Sempre vai haver um fator determinante para que aquele acidente ocorra, né? Então, a legislação que trata de meio ambiente de trabalho e prevenção de acidentes, ela é tendente a evitar que ocorra o acidente. Então, nela existem inúmeras normas, inúmeras determinações legais para que tanto os patrões quanto os empregados, né, observem essas normas e a probabilidade da ocorrência do acidente, ela diminua drasticamente, né? Então, essas normas estabelecem obrigações e direitos tanto dos empregados quanto dos empregadores. Quando você diz assim, o empregado tem direito a um adicional de periculosidade, o empregado tem direito a um adicional de insalubridade. Aquele adicional que é pago a ele em dinheiro, no salário, aquilo, na verdade, não é ele o beneficiário. Quem está se beneficiando ali, o bem jurídico que está sendo protegido, é a segurança e a saúde do trabalhador. Então, aquele plus salarial que o empregador paga, ele tem um viés de desestimular que o empregado, que a empresa mantenha um ambiente de trabalho inseguro, né, ou insalubre. Então, assim, às vezes, o empregado, ele, desinformadamente, ele prefere trabalhar num ambiente insalubre recebendo o adicional do que o patrão dele retire aquela insalubridade do ambiente de trabalho dele e deixe de pagar o adicional de insalubridade. Porque para ele tem aquela visão imediatista de receber o dinheiro, né? Então ele diz assim, não, mas o patrão tirou minha insalubridade. Sim, mas você não está mais trabalhando num ambiente insalubre. Então isso é uma situação que ocorre muito nas empresas. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, doutor juiz Alexandre Érico. Nós, desde já, agradecemos sua presença aqui no X Trabalho, mais uma vez, em aqui colaborar conosco, e o deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações sobre a campanha que está sendo, já deu início neste ano de 2015. Né? Então, o Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Norte, né, esse ano trabalhando com a norma regulamentadora número 12, estará inclusive, né, disponibilizando um espaço para que as empresas, os sindicatos, as associações, as escolas possam convocar, né, convidar os juízes gestores do Programa Trabalho Seguro para realizar seminários, palestras, encontros, audiências, e esse contato poderá ser feito através dos canais de comunicação do próprio tribunal, que são amplamente divulgados na sua página, na internet e na imprensa geral. Muito bem, muito obrigado. Hoje nós conversamos aqui com o juiz do trabalho, Alexandre Érico, aqui do TRT do Rio Grande do Norte. Para encerrar o nosso programa de hoje, você acompanha agora o Profissão Artista. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá.